Dia 24 de maio, Números capítulo 33. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está de fronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Doficá. Partiram de Doficá e acamparam-se em Alos. Partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Hatavá. Partiram de Quibrote-Hatavá e acamparam-se em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Queelata. Partiram de Queelata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Harada. Partiram de Harada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Rasmona. Partiram de Rasmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jacã. Partiram de Bene-Jacã e acamparam-se em Or-Agidgade. Partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ige-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe.
Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra. Destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias. À tribo mais numerosa dareis herança maior, à pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Salmos capítulo 78, versículos 1 ao 37. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer,
então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Isaías capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque na mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra, até ao pó. 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si.
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.